Meus amigos, não é todo dia que a gente vê o Moraes passando vergonha. Quer dizer, ele passa vergonha todo dia, mas não é todo dia que expõe as vergonhas pelas quais ele passa. Agora eu posso te falar com certeza que o Daniel Vorcaro não tem outra opção, ele vai ter que delatar, inclusive, seus colegas na Suprema Corte. A delação vai ser completa. Senador humilha e desmascara Gilmar Mendes com decisões dele mesmo, Gilmar. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos alertam Brasil sobre ofensiva contra PCC e CV. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos enviou um alerta direto ao presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, sobre a ofensiva que pretende intensificar contra as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital, ampliando a pressão internacional sobre a condução do tema pelo governo Lula. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas indicaram que Washington já se prepara para classificar CV e PCC como organizações terroristas, mesmo diante da resistência da administração brasileira. O Departamento de Estado argumenta que essas facções operam com grandes volumes financeiros por meio de esquemas de lavagem de dinheiro e que a nova classificação permitirá ampliar o bloqueio de recursos em escala global. O aviso prévio foi tratado como um gesto de deferência diplomática, já que outros países não foram informados com antecedência sobre medidas semelhantes. Ainda assim, o movimento funciona na prática como um sinal claro de pressão sobre o Brasil para alinhar sua estratégia de combate ao crime organizado ao padrão adotado por Washington. A eventual classificação como organizações terroristas estrangeiras representa uma mudança de patamar. O enquadramento ativa mecanismos mais rigorosos do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, como congelamento imediato de ativos, restrições ao sistema financeiro internacional e proibição de qualquer tipo de suporte material por entidades sob jurisdição americana. Esse cenário coloca o governo brasileiro em posição sensível, enquanto o Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça defendem o enfrentamento ao crime sob lógica da cooperação policial e da soberania nacional. Os Estados Unidos passam a tratar as facções como uma ameaça transnacional, elevando o tema ao campo da segurança global. Defensoria Pública da União pede a anulação da decisão de Moraes por descumprimento da Constituição. É isso mesmo. Meus amigos, não é todo dia que a gente vê o Moraes passando vergonha. Quer dizer, ele passa vergonha todo dia, mas não é todo dia que expõe as vergonhas pelas quais ele passa. E quem fez isso agora foi quem? A OAB Nacional? Claro que não. A OAB Nacional está escondida debaixo da cama. Foi a PGR? Claro que não. A PGR está na coleira. Quem fez isso foi a Defensoria Pública da União e merece os nossos parabéns. Eu vou te explicar tudo sobre esse caso, que é exatamente o caso central nevrálgico aqui da nossa República, o do Eduardo Talhaferro. O Moraes, ele destituiu os advogados do Eduardo Talhaferro por dizer que eles não estavam agindo corretamente no processo. E sabe o que ele fez? Já não devia destituir, mas ao destituir, ele nomeou a Defensoria Pública da União e errou, porque se você é um juiz e destitui os advogados, você só pode destituir advogados em uma situação extrema, não numa loucura extrema como a do Moraes, mas numa situação extrema em que os advogados, por exemplo, abandonam a causa. Acontece às vezes, o advogado some do caso. Não é o caso do Talhaferro. Os advogados estavam lá, mas o Moraes ainda assim os destituiu. E no lugar disso, ao invés de destituir e intimar o Talhaferro para nomear novos advogados, como o Moraes tem pressa e urgência para condenar o Talhaferro, ele nomeou a Defensoria Pública da União. E sabe o que a Defensoria Pública da União disse? Que o Moraes violou a Constituição, que o Moraes é um violador de normas. Olha que delícia de ouvir isso. Parabéns à Defensoria Pública da União. Disse que o Moraes violou a Constituição ao não permitir que o Talhaferro escolhesse os seus advogados de confiança. Ao dizer, a Defensoria Pública da União também diz que o Moraes viola a Constituição ao tratar a Defensoria como se fosse uma curva de rio.
Como se a Defensoria Pública da União não tivesse um escopo definido, não tivesse pessoas que ela tem de atender e que são específicas. Não, o Moraes destitui quem ele quiser do processo e manda lá para a Defensoria. Ele já tinha feito isso antes. Ele já fez isso no caso do Felipe Martins e destituiu os advogados da época do Felipe Martins, depois voltou atrás. Também destituiu ou intimou a Defensoria Pública da União para que assumisse o caso do Eduardo Bolsonaro, lá fora, que ele está sendo acusado de coação no curso do processo, por, enfim, mobilizar entidades estrangeiras no processo do pai, aquela besteirada toda. Muito bem, também ele nomeou a Defensoria disse, não é com a gente, ele tem de escolher os advogados dele. E agora, mais uma vez a Defensoria diz, não somos curva de rio, Moraes, você não pode destituir advogados. Isso viola, disse a Defensoria, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e é isso mesmo, o artigo 263 do Código de Processo Penal, o artigo 265, parágrafo 3º do Código de Processo Penal e também o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Moraes, você é um violador de direitos humanos, é por isso que você tomou a Magnitsky. Você saiu da Magnitsky por política, mas você entrou na Magnitsky por merecimento. E é isso, meus caros, a Defensoria fez um bom trabalho dessa vez ao contar ao Moraes o que ele verdadeiramente é. Um violador da Constituição, um violador dos direitos humanos, e parece que o Moraes, ele não só quer ser juiz, vítima e tudo mais, ele quer ser agora também advogado. Ele destitui advogado e escolhe quem que são os advogados que vão assumir as causas que ele vai julgar. Ele escolhe os advogados. Eu acho que o Moraes tem realmente muita vontade de advogar, né? Se você tem, Moraes, sai dessa cadeira, pede um emprego para sua mulher. Parece que ela tem um escritório bem rico. Vai lá. Agora eu posso te falar com certeza que o Daniel Vorcaro não tem outra opção, ele vai ter que delatar, inclusive, seus colegas na Suprema Corte. A delação vai ser completa. E por que eu estou te falando isso? Olha como que o André Mendonça sabe jogar xadrez. Vamos falar a verdade, a gente subestimou ele muitas vezes, tá? O Daniel Vorcaro está tentando negociar uma delação que meio que deixa de lado algumas peças, né? Vamos delatar, mas não vou falar nada do STF. Só que tem um problema. Se descobre que a delação dele omitiu informações ou protegeu determinadas pessoas, ele perde o acordo da delação e a sua condenação vai ser completa. Ele vai passar o resto da vida preso. Mas ele estava ali controlando um pouco o cenário de uma certa forma, porque até o momento ele é o que mais sabia dos esquemas e de todos os crimes cometidos. Aí hoje teve a prisão do ex-presidente do BRB. E por que isso mudou o jogo completamente? Assiste só o início dessa fala aqui da Malu Gaspar que você vai começar a entender. Toda essa sua apuração, Malu, boa tarde, seja bem-vinda. Pois é, André, já faz um tempo que eu venho ouvindo falar, né, do Daniel Monteiro pelo fato de justamente ele ser o personagem que organizava essas estruturas para o Daniel Vorcaro. Primeiro ele organizou a estrutura que o Daniel Vorcaro usou para desviar o dinheiro. Então não sei se a gente comentou aqui, eu lembro que a gente falou, eu e você, sobre o medo que o Vorcaro tinha do dinheiro dele desaparecer das contas onde ele tinha escondido ao redor do mundo. E que se esse dinheiro desaparecesse, ele ia ficar sem ter o que entregar num acordo de delação premiada. Quem organizou toda a estrutura para ele distribuir o dinheiro mundo afora foi o Daniel Monteiro, que é um advogado que atuava para o Vorcaro e para o Master, mas não era do Master. Ele ficava no Master, ele ia lá, mas ele era uma pessoa meio que atuava no paralelo. E não só ele fazia as contas, organizava as contas secretas do Vorcaro, como por ter organizado essas contas secretas, ele também organizava a distribuição de propina. Esse ponto aí, ó. Esse cara que foi preso agora é o cara que organizava a distribuição de propina. Ou seja, esse é o cara que pagava e passava dinheiro para as autoridades do Executivo, Legislativo e STF. Então, se esse cara delata e prova que a delação de Vorcaro mentiu, o Vorcaro perde o seu acordo. A situação é tão desesperadora para o Daniel Vorcaro que agora eu vou passar para o próximo vídeo. Defesa... Esse aqui, ó.
Daniel Vorcaro agora foi colocado numa situação onde ele não vai poder segurar nenhuma informação. Escuta O isso. banqueiro Daniel Vorcaro sinalizou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master, uma delação premiada forte que envolva personagens dos 3 poderes. Você escutou isso? Ele prometeu uma delação que envolva a personagem dos 3 poderes. Executivo, Lula e sua turma. Legislativo, isso aí o Brasil precisa saber quem é que recebeu propina desse cara. Só que quando ele fala dos 3 poderes, o outro poder é o STF. Ele, preste atenção, na fala do Daniel Vorcaro, da negociação da delação, ele já está falando que tem gente do STF. E que ele vai delatar. Você entendeu isso? Porque agora ele vai ser obrigado, porque tem outra pessoa presa, que se essa pessoa delata primeiro e apresenta provas primeiro, a delação do Daniel Vorcaro perde valor. Já tem uma pessoa delatando ali. Não precisa mais da delação do Daniel Vorcaro. Quando esse pequeno trecho da fala desse repórter... Forte que envolva personagens dos 3 poderes. Que envolva a personagem dos 3 poderes. Quer dizer que tem algum personagem, um ou mais de um personagem no STF... envolvido no esquema do Banco Master. Isso aqui, que ele falou de forma tão à passant, né, de forma tão simples assim, né, é uma bomba. Tem gente do STF que vai estar na delação do Vorcaro. Essa apuração é do analista Caio Junqueira e está no site da CNN Brasil. A conversa entre o advogado José Luiz de Oliveira Lima e o ministro aconteceu recentemente em São Paulo. Foi o segundo encontro entre ambos. Mendonça teria saído otimista com o diálogo. A expectativa é de que a delação seja ampla e aborde a relação de Vorcaro com integrantes dos 3 poderes da República. De novo, relação com os 3 poderes da República. 3 poderes: Executivo, Legislativo e STF. A ideia seria incluir ministros do governo Lula, parlamentares e membros do Judiciário. Quem são esses membros do Judiciário, hein? Incluindo ministros do STF. Incluindo ministros do STF. Você está entendendo o peso disso aqui? Os advogados do Vorcaro já estão falando, teve envolvimento de gente do STF. O objetivo principal da defesa de Vorcaro é aumentar a chance de homologação do acordo. Cara, isso aí pra mim, cara, só o fato do... Nossa Senhora, essa delação vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí vai vir o Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes querer prender os advogados do Vorcaro, provavelmente. Eu não se surpreenda se nos próximos dias tiver uma busca e apreensão na casa dos advogados do Vorcaro. Aí qualquer advogado que o Vorcaro contratar vai ter busca e apreensão. Nenhum advogado vai querer defender o Vorcaro. Senador Alessandro Vieira não se intimida, antecipa sua defesa e humilha Gilmar juridicamente. É isso mesmo. Senador humilha e desmascara Gilmar Mendes com decisões dele mesmo, Gilmar. Então, meu bom dia pra você, porque o senador Alessandro Vieira ele respondeu formalmente aquela acusação, a representação que o Gilmar Mendes fez contra ele, Alessandro, lá na PGR. E o que Alessandro Vieira escreveu é tão demolidor que, se o Brasil fosse um país sério, essa representação do Gilmar já estaria arquivada, enterrada, caso encerrado. O senador ele pegou as próprias decisões do Gilmar, gente, como relator lá no STF, em casos que o Gilmar julgou e usou contra Gilmar Mendes, ponto a ponto. Eu vou te mostrar aqui cada golpe, uma série de golpes, acompanha aqui comigo. Vamos ao primeiro. No ofício que o Gilmar Mendes mandou para a PGR, Gilmar acusa Alessandro Vieira de ter se valido, lê aqui comigo, argilosamente, de um rudimentar jogo de palavras para intentar viabilizar indevido indiciamento de Gilmar Mendes. Chamou o relatório do Alessandro de teratologia, uma coisa sem sentido, e chamou ainda de juvenil jogo de palavras. E o Gilmar acusa o Alessandro Vieira de abuso de autoridade, que é o que acontece todo dia. Mas é claro que não da parte do Alessandro Vieira, e sim da parte do colega de Gilmar, Alexandre de Moraes. Aí Alessandro Vieira respondeu, mostrando que a lei de abuso de autoridade, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, diz com todas as letras que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ou seja, Gilmar pode até discordar à vontade, mas isso não torna crime o que Alessandro Vieira fez.
Essa regra aí se chama de vedação ao crime de hermenêutica, ou seja, está proibido você criar um crime de interpretação. Traduzindo, discordar da interpretação de alguém sobre fatos e regras é legítimo, não é crime. O próprio Gilmar reconhece no ofício dele. Gente, ofício, o que é um ofício? Ofício é uma carta que você manda para alguém. É um linguajar jurídico para falar carta, tá? E o próprio Gilmar reconhece no ofício aqui que ele mandou para a Procuradoria-Geral da República contra o Alessandro Vieira, o próprio Gilmar reconhece que o problema é de interpretação sobre o alcance da CPI. E divergência pela lei que ele, Gilmar Mendes, invocou, como eu mostrei aqui para vocês, não é crime. Esse é o primeiro golpe. Vamos para o segundo golpe. Gilmar Mendes diz que CPI não pode indiciar ministro do STF por crime de responsabilidade, porque isso é matéria administrativa, não penal. E aí o Alessandro Vieira, nessa carta dele, por sua vez, nesse ofício, nessa petição dele para o Procurador-Geral da República, ele responde isso aqui e fala, olha só, que a CPI da Covid de 2021 indiciou o presidente Bolsonaro por crime de responsabilidade. O relatório do senador Renan Calheiros, lá na época, foi aprovado pelo colegiado e encaminhado às autoridades. Antes disso, muito tempo atrás, a CPMI de PC Farias, lá em 1992, fez a mesma coisa com o Collor. E o relatório foi aprovado por 16 votos a 5. Em nenhum dos dois casos, o relator foi representado criminalmente. A conduta do Alessandro Vieira, ele se insere na tradição parlamentar consolidada. Gilmar, então, quer criminalizar algo que já foi feito 2 vezes sem que ninguém chamasse de crime. E é claro que Gilmar só quer criminalizar porque ele, Gilmar, é atingido. Mais uma vez, ele se blindando, os ministros, porque ele, Gilmar, foi exposto em seus próprios malfeitos. Segundo golpe, hein? Vamos para o terceiro? E é aqui onde Gilmar é destruído pelas próprias palavras. O jornalista Felipe Moura Brasil, ele compilou aqui alguns trechos, 6 trechos de decisões de Gilmar Mendes que demolem a representação que Gilmar fez para a PGR. Na petição, essa aqui, ó, 6156 do Distrito Federal de 2016, Gilmar escreveu sobre a imunidade parlamentar. E presta atenção o que ele disse. Essa imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva Casa Legislativa. E completou. Apurado que o acontecimento se inclui no âmbito da imunidade material, não cabe sequer indagar se o fato objetivamente poderia ser considerado crime. Não cabe sequer indagar, disse o Gilmar Mendes lá de trás, quando ele não era atingido. São palavras do Gilmar. Vieira apresentou uma minuta de relatório que indiciou Gilmar dentro do Senado Federal, em sessão formal do CPI. Então é um ato tipicamente parlamentar coberto pela imunidade. Pela jurisprudência do próprio Gilmar, a PGR nem deveria analisar o mérito. Quarto ponto. No outro mandado de segurança aqui ó, mandado de segurança 37115 de 2020, parlamentares pediram a destituição da relatora da CPMI das fake news por arbitrariedade e parcialidade. Os mesmos adjetivos que, coincidentemente, Gilmar usa contra Vieira. E o que Gilmar decidiu naquela época? Negou a destituição da relatora da CPI e disse: foge à sindicabilidade, ou seja, foge ao exame do Poder Judiciário, à apreciação da responsabilidade de parlamentares pelos conteúdos de depoimentos, discursos e inquirições promovidos no âmbito de uma CPI. Olha o que o Gilmar cravou, segundo uma reportagem daquela época do jornal O Globo. Ele disse: embaraçar essa investigação não é direito, e muito menos líquido e certo de ninguém. Só que Gilmar escreveu isso para garantir que a CPMI das fake news avançasse. E vamos lembrar que o alvo era Bolsonaro. Só que agora que ele, Gilmar, quer embaraçar a investigação que o atinge, aí ele esquece o que ele escreveu no passado. Muito conveniente, né? Vamos para o quinto ponto. O próprio Gilmar, no ofício que ele escreveu, lembre essa carta aqui, ele reconhece que a CPI rejeitou o relatório do Vieira por 6-4. E o Vieira responde na carta dele, na petição dele ao PGR, dizendo: se não houve aprovação do relatório, então não houve indiciamento. O ato não se consumou. A CPI encerrou sem relatório aprovado. O Gilmar está pedindo para criminalizar um senador por uma proposta que foi rejeitada pelo colegiado. O sistema de freios e contrapesos funcionou a favor de Gilmar, sem que fosse necessário acionar o direito penal. E a defesa aqui do Alessandro Vieira fecha registrando o óbvio. Gilmar Mendes é ao mesmo tempo requerente
e suposto ofendido perante a Procuradoria-Geral da República. O PGR Gonê, ele também constava na lista de indiciados. Então, o eventual ação penal seria julgado pelo STF, do qual Gilmar é integrante. A pretensão de punir, ela já nasce contaminada pelo interesse pessoal de Gilmar e de Gonê. A frase final do Vieira, gente, enterra a discussão. Veja aqui qual foi a frase final dele. O direito não pode ser instrumento de geometria variável, aplicável quando convém e afastado quando incomoda. 5 golpes, todos com a própria jurisprudência do Gilmar. A representação do Gilmar contra o Alessandro Vieira não é uma peça técnica, é revanchismo de toga. E as palavras do próprio ministro provam isso. O que você achou, hein? Me conta aí nos comentários. A defesa do senador Alessandro Vieira é boa ou não é? Me conta nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!